Há 26 anos que lá na paróquia de São Benedito, quando a minha mãe, vindo de uma experiência muito dolorosa de um aborto espontâneo, e a minha mãe perdeu, éramos para serem 7 dentro da nossa casa, 7 filhos, mas hoje somos em 3. Mas 4, minha mãe sempre teve um problema de complicação no parto, então ela teve 4 abortos espontâneos. E o último, quase que ela foi também, né? Ela foi uma situação muito dolorosa, perdeu a criança e ela teve complicações. Me recordo que eu vi a minha mãe toda entubada, cheia de agulhas no corpo todo, com aquele monte de seringa e mangueiras, e eu vendo aqueles monte de tubo na minha mãe assim no leito do hospital. Naquela hora eu me desesperei, chorava muito. Aí meus parentes vinham me consolar, garoto ainda, né, 15 para 16 anos ali, não entendia. Eu falava, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. E eu chorava e dizia, minha mãe vai morrer. E eu, naquele tempo, eu gostava muito de rock, aqueles rock pesado, né? Eu via aqueles rock brabo, pesado. Eu lembro que minha mãe não morreu, graças a Deus, naquela hora ela se recuperou. E minha mãe, com todo aquele sofrimento daquele aborto, aquele aborto espontâneo, ela foi conhecer uma paróquia lá na minha cidade, paróquia de São Benedito. Ela um dia foi fazer compra no centro da cidade e ali ela descendo do ônibus, o ponto de ônibus era em frente à paróquia, e ela desceu e viu a igreja lotada, gente do lado de fora da igreja. E ela, curiosa, foi lá, entrou e viu havia uma senhora com uma garrafa dessas de PET de 2 litros, cheia de água. Falou, o que é isso aí? Ela falou, é água que o padre abençoou no final da missa. É missa que o padre reza pelos enfermos. Aquela senhora falou para minha mãe. E minha mãe ficou ali, encantada naquela missa. Ali ela teve o encontro com Jesus, a experiência, e foi o primeiro contato dela com a renovação carismática. Vendo todo mundo levantando o braço, louvando a Deus, cantando, né? Louvado seja meu Senhor. E ela ficou encantada. Chegou em casa, feliz da vida, minha mãe. E eu ouvindo o rock com aquelas olheiras assim, bravo, irritado, revoltado com Deus, e não queria saber nada de mim, isso era besteira. E já nos meus 16 anos, eu queria uma camisa que tinha uma caveira com chifres assim, uma coisa medonha, horrível, mas eu queria porque era de rock. E chegou exatamente perto do meu aniversário, eu falei, mãe, dá aquela camisa de presente. E minha mãe, muito esperta, falou, eu te dou essa camisa se você for comigo na missa. Falei, não, besteira, vão na missa, coisa nenhuma. Ela, eu te dou se você for. E eu fui, porque eu queria a camisa. Cheguei lá na missa, com boné, jaquetão, camisa de rock, lá no fundo da igreja, nem entrei na igreja. Fiquei lá, com a mão no bolso, todo mundo cantando, louvado seja meu Senhor. E eu ali olhando aquilo tudo e dizendo, que besteira. Esse povo aí, que besteira, levantando o braço. E eu nem aí. Chegou a fila da comunhão, eu tinha já feito a primeira comunhão, primeira e única, né? Porque eu tinha comungado, depois não ia mais assim, não queria mais saber de participar, né? da igreja, mas fui lá para a missa. E na hora da comunhão eu entrei na igreja, tirei o boné e fui ali comungar. E o padre, cônego Paulo Ornô de Moura, que está lá no céu, né? Está nesse momento lá no céu, intercedendo por nós, um homem que eu tenho uma gratidão eterna a ele. Foi quem me apresentou Jesus. Foi o meu André, que apresentou Jesus a Pedro, ele foi o meu André. Ali na fila da comunhão, corpo de Cristo, amém, corpo de Cristo, amém, ele dando a Santíssima Eucaristia a cada um. Chegou a minha vez, ele pegou Luzia, Jesus, na hóstia consagrada, levantou Jesus e disse, esse é o Jesus que precisa de você. Entre para o grupo de jovens, me deu Jesus. Corpo de Cristo. E ali eu olhei para Jesus, olhei para o padre, olhei para Jesus, olhei para o padre, comunguei, saí assim de costas assustado. E aquela palavra mexeu comigo, já fazem 26 anos. Jesus precisa de mim? Mas por que Jesus ia precisar de mim? Por que precisar de mim? Não entendia isso. E ali eu fiquei mexido. Já nem lembrava mais da camisa de caveira, já não queria mais a camisa de caveira, porque ali Jesus começou a bater a porta do meu coração. E se você ouvir a batida e abrir a porta do teu coração e deixar entrar, diz lá em Apocalipse, eu entrarei, eu e meu Pai entraremos e faremos a ceia no teu coração. Começou ali. Na semana seguinte eu pedi para minha mãe, eu vou naquela missa com a senhora. Já não fui com boné, já não fui com jaquetão, já não fui com camisa de rock, já não levantava o braço, mas já batia o pezinho, né? Na missa, já estava mais maleável. E não fui comungar com o padre.
Fui comungar com o ministro da Eucaristia. Ali comunguei dizendo, dei um nó no padre, né? Bancando esperto, né? Enganei o padre. Só que chegou no final da missa, o padre rezava numa língua estranha que eu não entendia. Depois eu fui entender que era o dom de línguas. Ele rezava pelas velhinhas ali, afundava a mão pesada, só faltava afundar, né? A cabeça das velhinhas assim, rezando. E eu fui lá receber a oração. Eu lembro que eu fechei meus olhos, fiquei assim olhando com o canto do olho, sabe? E o padre vindo, rezando. E quando chegou a minha vez, eu fiquei ali, todo piedoso, esperando o padre rezar. Quando ele se aproximou de mim, eu esperando que ele fosse rezar por mim, senti um tapa na minha cabeça. Pá! Um tapa na minha cabeça. Eu abri os olhos assim, e ele olhando para mim com um olhar severo, dizendo, menino desobediente, Jesus precisa de você. Entre para o grupo de jovens. A igreja lotada, gente. Eu olhei para um lado, para o outro. Falei, esse pai está de brincadeira comigo. Ele rezou por mim. E eu fiquei assustado, porque eu falei, a igreja lotada e Jesus só precisa de mim. E eu não entendia isso. E aí eu cheguei para minha mãe, contei para minha mãe o que estava acontecendo. Minha mãe, com toda a sabedoria dela, disse, vai conversar com o padre. E eu fui conversar com o padre. Chegou no final da missa, eu todo tímido, bati na porta lá da sacristia. Cheguei para o padre e falei, padre, eu sou aquele rapaz que o senhor deu tapa na cabeça e semana passada o senhor deu Jesus dizendo que precisava de mim. O padre não deixou nem terminar a frase, me catou pelo braço, falou, como é que é seu nome, meu filho? Alexandre. Ele, vem cá. Foi me apresentando as pessoas, essa aqui é fulana, é Eliane, esse daqui é o Zósimo, que é irmão do padre Zé Augusto. Foi me apresentando cada uma das pessoas. Essa aqui é a Márcia. Foi me apresentando pessoas lá do grupo de jovens e do grupo de oração. Falei, ele vai estar aqui domingo. Eu não sabia. E ali eu fui no domingo no grupo de jovens. Fui com a Bíblia, uma Bíblia pretinha, capa surrada, que meu pai tinha guardado na gaveta. Naquele domingo eu troquei a bola de futebol pela palavra de Deus. Fazem 26 anos isso. Entrei naquele grupo de jovens. E a partir daí, a partir do grupo de jovens, foi sendo uma escalada. Fui trabalhando naquele grupo, eu aprendi a tocar ali, arranhar violão. Não toco nem o sapo, né? De jeito nenhum, mas eu comecei a aprender lá o chá com pão, né? Que a gente fala, ali no violão. Daqui a pouco animava o grupo, virei o coordenador do grupo de jovens. Daqui a pouco animava o grupo de oração, o grupão, que a gente chamava o grupão principal. Comecei a trabalhar nas pastorais. Daqui a pouco comecei, assim, Deus foi dando coisas, funções, mas acima de tudo, ali depois eu comecei a ter a experiência nos rebanhões. Comecei a vir num congresso da renovação, eu e o Zósimo, irmão do padre Zé Augusto, fomos no encontro da RCC, e ali eu conheci um homem que naquela época não tinha cabelinho branco não, os cabelinhos já era grisalho ainda. Aquele homem pregava com fervor. Eu falava, meu Deus, como esse homem prega. Eu quero falar com esse homem. Qual é o nome dele? Me disseram, o Padre Jonas. Padre Jonas Abib. Eu lembro que eu fui com o Zósimo conversar. O primeiro encontro que eu tive com o Padre Jonas. E o Padre Jonas tinha um segurança, o Betão, irmão do Eugênio Jorge. Isso era o segurança dele, ele andando ali naquele encontro. Eu fui me aproximando do padre. Luzia, olha, por Deus, quando eu fui me aproximando do padre, ali, minha fala foi ficando até mole, porque eu fui chegando assim, padre, eu queria perguntar um negócio pro padre, e eu fui perguntando e fui me aproximando do padre, minha voz foi ficando mole. O Padre Jonas, eu queria perguntar, porque eu fui sentindo uma paz, eu fui ficando anestesiado. Era como que o padre tivesse um campo de força ao redor dele, uma redoma ao redor dele. Eu fui me aproximando do padre e o ambiente ao redor do padre era diferente. E depois que eu terminei de falar com o padre, nem me lembro o que eu fui perguntar para o padre. Eu virei para os Zósimo e falei, rapaz, você sentiu o que eu senti? Ele, sim. Falava, essa paz ele é. Falava, esse homem não é desse planeta não. Eu falava, que padre é esse? Eu comecei a vir nos rebanhões, descobri o rebanhão em Cruzeiro, trazia o pessoal lá do meu grupo de jovens e comecei a fazer a caminhada aqui com a Canção Nova. Já fazem 15 anos. Contei rapidamente um pouco da minha vida para lembrar que tudo começou. Hoje, se eu estou aqui no Sorrindo para a Vida, do lado da minha mãe espiritual, da cofundadora, do lado dos meus irmãos aqui, se hoje eu estou aqui na comunidade, é porque um dia, há 26 anos atrás, então hoje eu completo 42 de vida, mas 26 de encontro pessoal com Deus, em que Jesus olhou para mim e falou, eu preciso de você, entra no grupo de jovens. Foi ali o meu Maria, mas não foi Maria, ele disse Alexandre, e eu pude dizer Rabuni, foi ali.
que o sepulcro se tornou vazio para mim. Maria Madalena, quando ela ouviu o nome dela, ela entendeu que era o Mestre e ela teve um encontro pessoal ali, naquele sepulcro vazio. Não foram os anjos, não foi a visão dos anjos, não foi nem o jardineiro consolar. Por que você chora? Foi ouvindo o nome. Essa é a beleza do encontro pessoal.